Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto de 21 de julho de 2016. Desejo uma noite tranquila, repleta de paz e amor. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Ótimo trabalho para os que nos ouvem no local de trabalho. Eu sou a Ana Coelho e estarei aqui até às 22 horas para dar a conhecer autores, livros, a nossa cultura literária. Hoje esta página abre-se ao poeta Emanuel Lomelino. Fiquem por aí na nossa sintonia. Citações do nosso convidado, Emanuel Lomelino. O poeta que é lido fica satisfeito. O poeta que é interpretado sente-se realizado. A única originalidade daquilo que escrevo é ter sido eu a escrevê-lo. Eu não escrevo para editar, eu edito porque escrevo. No dia em que um poeta reunir em torno de si todo o consenso, a humanidade perderá o seu propósito. Poesia não é só um estado de alma. A única coisa que deve cheirar mal num poeta é o seu silêncio. Todos temos uma história. Ela molda-nos, mas não nos define. Citações de Emanuel Lomelino, que daqui a pouco estará à conversa connosco. Fiquem por aí. Rádio Voz de Alenquer. Atravessa a fronteira. Ficamos mais perto de si. Na Rádio Voz de Alenquer. O livro aberto com Ana Coelho. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. O livro aberto, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Podes crer o sol e o luar, eu irei até ao céu para te os dar. Podes crer o vento e as marés, eu posso trazê-los polos a teus pés, porque tu és assim. Tu és tudo para mim. Onde tu estiveres, eu também vou estar. Tudo o que quiseres, eu vou dar. Onde tu estiveres, eu também estarei, para te dizer que és quem eu sempre procurei. Onde tu estiveres, eu também estarei.
Pede-me que roubo o azul do céu. Dá-me um instante só e será teu. Pede-me para o tempo parar. Eu farei o mundo deixar de girar, porque tu és assim. Tu és tudo para mim. Onde tu estiveres, eu também vou estar. Tudo o que quiseres, eu vou dar. Onde tu estiveres, eu também estarei, para te dizer que és quem eu sempre procurei. Onde tu estiveres, e pede-me tudo o que quiseres, só não me peças para te esquecer. Onde tu estiveres, eu também vou estar. Tudo o que quiseres, eu vou dar. Onde tu estiveres, eu também estarei, para te dizer que és quem eu sempre procurei. Onde tu estiveres, eu também estarei. E como já referi, hoje esta página é do poeta Emanuel Lumelino. Emanuel Jesus Silva Freitas Lumelino nasceu a 29 de janeiro de 1972 em Camarate, onde ainda reside. Para além de participações em diversas antologias e tertúlias poéticas, já prefaciou e apresentou mais de 2 dezenas de obras de outros autores, tendo sido convidado para moderador de eventos e coordenador de coletâneas. Esteve 2 vezes, 2014 e 2015, na Feira do Livro e Festa Lusófona em Genebra, Suíça, a representar a poesia portuguesa. É membro da Academia Virtual de Poetas de Língua Portuguesa, secção de Portugal, com assento na cadeira de Mário de Sá Carneiro. Como autor, já publicou os seguintes livros de poesia: Amador do Verso, Aprendiz de Poeta, Licença Poética Duetos Lumelinos, Poeta que Sou, Novo Respirar, Impulsações e Gênesis. Uma vasta obra e muito mais terá ele ainda para nos revelar hoje. Metamorfose. Vagueio num bosque de imaginação, caminho os trilhos da criatividade, perco-me nas longuras da poesia, sinto o doce cheiro de um verso, suave fragrância de um poema, deixo-me envolver e perfumar, a beleza das palavras desfila diante de mim, uma miríade de cores invade-me o olhar, frases com sentidos brilhantes ofuscam a minha visão enternecida. Misturo-me com as palavras e eu próprio sou um verso, elemento de um poema sentido. Transfiguro-me em poesia, mascaro-me de poeta. Emanuel Lumelino, o convidado de hoje.
nosso livro aberto é dedicado à literatura, aos poetas, aos escritores, às palavras escritas, mas também é sensível à sociedade em geral e deixa um apelo no ar. Foi encontrada uma cadela de raça Beagle pura, em tons de castanho e branco na zona de Aveiras de Cima. Muito meiga. Procura-se o dono. Podem contactar 911-8406-660 ou 263-85-8500. Portanto, é uma cadela muito meiga que está perdida, está muito assustada, bem tratada, não aparenta sinais de fome, portanto, tudo leva a crer que está perdida. Se souberem de alguém que anda à procura de uma cadela com estas características, por favor, entrem em contacto 263-85-8500 ou 911-8406-660. A fotografia da cadela consta também do Facebook de Ana Coelho e da página do grupo Livro Aberto. Ajudem a divulgar, passem a palavra que esta cadela precisa de encontrar os seus donos. Como referi, a página hoje é de Emanuel Lomelino. Novo respirar. O ar que inspiro engolfadas urgentes queima-me os pulmões calcinados pelas respirações de outra existência. As velhas cicatrizes ainda não sararam e as dores teimam em marcar presença. Cerro os dentes na eterna esperança que toda a fúria deste novo respirar seja o reinício que a vida me prometeu. Emanuel Lomelino. Homem que é homem, só é homem. Se até na montanha fizer estrada, seja mar e força e vento e sentimento, masculino à partida e à chegada. Assim sentir o mundo, a praia imensa, onde o corpo se demanda e se transgride, e a fúria seja mais que um espelho da alma, a alma que se entrega e nos preside. Homem que é homem, só é homem. Se até na montanha fizer estrada, seja mar e força e vento e sentimento, ou então não é homem nem é nada. Sonhador da vida toda e do poema, arquiteto sensível na procura, ninguém deixa de valer só porque tema. Pode sempre haver ternura na aventura. Homem que é homem, só é homem. Se até a montanha fizer estrada, sonho nobre, olhar firme, mãos de pedra, masculino à partida e à chegada.
sou eu homem. Se até na montanha fizer estrada, sonho nobre, olhar firme, mãos de pedra, masculino à partida e à chegada. 93.5 e 100.6 FM. Livro mágico a abrir as portas dos sonhos ao futuro risonho. Abrimos agora o nosso livro mágico, onde as palavras são sementes para a mente que se forma na tenra idade, partilhada pelos mais velhos que têm mais sabedoria, mas que não deixam de aprender também com os mais novos. E prontíssima para a nossa história de hoje está a Cátia Costa. Olá, boa noite, Cátia. Boa noite, Ana. Boa noite, caros ouvintes. E o que é que vamos ter hoje no nosso livro mágico? Hoje vamos ter a lenda do Parque Campismo e o criado esperto. E porquê é que será que hoje vamos ter duas histórias? Eu acho que é porque o livro mágico é muito fixe. É uma magia. Vamos fazer magia, não é verdade? Exato. Mas primeiro vamos ouvir aqui a leitura do livro. A leitura do livro é muito importante e por isso mesmo nós vamos ter por aqui a leitura de duas histórias. A lenda do Parque de Campismo. Diz a lenda que numa noite de inverno, aproveitando o nevoeiro tão intenso, tão cerrado, que ninguém conseguia ver mais que um palmo à sua frente, uma rapariga saiu sorrateiramente da sua tenda e decidiu ir nadar na piscina, que àquela hora estava completamente vazia e sem vigilância. Para não alertar os seguranças do parque, a rapariga percorreu a distância entre a tenda e a piscina com muita cautela e sempre de ouvidos alerta. Pé ante pé, ela atravessou todo o parque, escondendo-se atrás de cada árvore e sempre que escutava o mais ínfimo ruído. Quando chegou à piscina, livrou-se da toalha branca que a protegia da umidade e tão bem que a tinha camuflado na sua aventura noturna, procurou os degraus da piscina e entrou dentro de água, o mais silenciosamente que conseguiu, evitando assim que a sua presença fosse notada. Ainda deu 2 braçadas, mas a temperatura baixa da água depressa lhe prendeu os movimentos. Ela entrou em pânico e tentou nadar até uma das margens. Mais ou menos àquela hora da noite, 2 vigilantes do parque, enrolados nos seus casacos grossos de inverno, passavam perto da piscina e ouviram agitação na água. Entraram dentro do recinto da piscina e procuraram através do denso nevoeiro, mas não conseguiram ver muito mais além das margens.
Um deles ainda chamou: "Está aí alguém?" Como ninguém respondeu e o som agitado da água já tinha cessado, os dois vigilantes prosseguiram a sua ronda pelo parque. Na manhã seguinte, perto das 9 horas, ainda com nevoeiro, mas menos intenso, um casal entrou muito aflito na recepção, dizendo que a sua filha Matilde tinha desaparecido. Naquele instante, foi iniciada uma busca por todo o parque, à qual se juntaram as forças policiais para tentar encontrar a Matilde. A única coisa que encontraram foi uma toalha branca caída à beira da piscina. Conta a lenda que, desde esse dia, sempre que alguém tenta entrar na piscina, em noites frias e de nevoeiro, os seus itens são gorados pelo aparecimento de uma rapariga enrolada numa toalha branca. As pessoas apanham um susto tão grande que depressa regressam às suas tendas e não voltam a tentar nadar em piscinas sem vigilância. Vitória, Vitória, e acabou-se a nossa lenda. E a nossa lenda deve ter um autor, ou não? Tem o nosso autor convidado, o Emanuel. O Emanuel Lumelino é o autor dessa história. Portanto, além de poeta, também escreve outros registros. Ele está a fazer assim um ar com a cabeça que vocês não estão a ver, mas estou eu, e a rir-se. Daqui a pouco já vamos conversar um pouquinho sobre isso. E agora? Agora vamos ao criado esperto. Há bons e maus patrões. O da nossa história era tão ruim, tão sovina, tão caloteiro que arranjava sempre maneira de não pagar a quem lhe servia. Por isso lhe chamavam Unhas de Fome. Um rapaz daquela terra precisava de emprego e, esquecendo o conselho que todos os amigos lhe davam, foi bater-lhe à porta. "Ah, vais em busca de trabalho. Isso por aqui não falta. Que ordenado pretendes?" 6 moedas de ouro ao fim do ano." "Está combinado. Mas se não fizeres exatamente o que te mando, põe-te no olho da rua, com as algibeiras vazias." Na manhã seguinte, deu-lhe as suas ordens. "Vais só varrer o largo em frente da casa." O moço pegou na vassoura, varreu, de uma ponta à outra. Quando o patrão saiu, encontrou um monte de estrume mal cheiroso em frente da escada. "Então, que porcaria vem a ser esta? O senhor não mandou só varrer o largo? Não ia retirar a prenda que os cavalos aqui lhe deixaram. Mais adiante, também não toquei nas prendinhas dos cães rafeiros. Tenha cuidado, não as pise, que pode sujar os sapatos." Ficou o homem furioso com aquele chico esperto e pôs-se a matar na maneira de o apanhar em falta. Não podia acusá-lo de preguiçoso, nem de mentiroso, nem de dorminhoco. Passaram os meses e o moço, massacrado de tarefas e recados, não tinha parança. Ainda por cima, apresentava-se sempre bem disposto. Certa manhã, antes de sair, o patrão disse: "Ando mal do estômago. Quero que me faças para o almoço uma comida muito leve. Ai de ti se não me obedeceres." "Que havia de preparar? Uma canjinha de galinha? Fruta cozida? Chá com torradas? Alguma coisa com que não fosse possível implicar?" Teve então uma ideia luminosa. Foi buscar o canário à gaiola e meteu dentro da terrina. Quando o Unhas de Fome regressou, sentou-se à mesa com cara de caso. "Puseste aqui uma terrina. Achas que sopa é um prato leve? Desta vez é que vais perder o ordenado. Levanta a tampa e logo verás se o petisco não podia ser mais leve." O outro levantou, intrigado, e logo o passarinho amarelo bateu as asas e voou. Não teve o ricaço outro remédio senão calar-se, mas cada vez que crescia mais a sua raiva pelo espertalhão. Como não sabia o que fazer, foi pedir conselho à sua velha mãe, que era ainda mais trapaceira que ele. "Oh filho, usa este truque que nunca falha. Manda-o ao campo apanhar um molho de ais e ao jardim colher uma dúzia de arres." "Ótimo, ótimo! Desta vez é que não acha saída." No dia seguinte,
Ficou o rapaz surpreendido com a exigência. Um molho de ais e 1 quilo de arro. Atrapalhado, foi até ao campo e logo por azar picou-se numa ortiga. Pois aqui está a solução, descobriu ele. Calçou umas luvas, apanhou um molho de ortigas bravas. Mas faltavam-me os arres. Foi até ao jardim que estava então cheio de rosas. Não há rosas sem espinhos. As roseiras vão dar-me um jeitão. Com uma tesoura, cortou uma dúzia de hastes de roseira e meteu-as dentro de um saco, com as ortigas por cima. Quando o patrão regressou, quis logo saber se as suas ordens tinham sido cumpridas. Fiz com imensa facilidade o que o senhor me pediu. Está aqui tudo bem fechado neste saco. É só meter a mão. Unhas de Fome desatou o cordel, enfiou os dedos no saco e logo soltou um grito ao tocar nas ortigas. Ai, ai, ai! Procure mais fundo, aconselhou o Chico esperto. Arr, arr, arr! Explodiu o malandro a sangrar com os espinhos. O criado riu-se. Como vê, cumpri às riscas as suas ordens. Deve estar contente. O patrão não deu parte fraca, mas jurou vingar-se. Durante anos e anos tivera criados de graça e agora este divertia-se à sua custa. Havia de arranjar maneira de lhe estragar a vida. Quando chegou a Páscoa, anunciou-lhe. É hábito nesta casa passar 3 dias sem comer. Portanto, até sábado não se trinca nada. Não se sepa quente, patrão, que eu siga o seu exemplo. Do nascer ao pôr do sol, trabalhava o rapaz, sem uma côdea de pão para iludir a fome ao almoço e ao jantar. Com a barriga a dar horas, surgiu-lhe uma lembrança. Se não posso trincar, posso beber à vontade. Desceu até ao estábulo e bebeu o leite da vaca até se regalar. Alabazou-se com o mel das abelhas e por fim chegou na adega e correpichou uma garrafa cheia de vinho. Alegre, um pouco alegre demais, cantava e dançava pela casa fora enquanto fazia arrumações. Unhas de Fome bem revistava a despensa. A arca do pão, a prateleira dos queijos, as latas das bolachas, as tigelas de marmelada. Nada, mesmo nada lhe faltava. Quando chegou o dia da feira, o trabalho cresceu. Foi preciso acarretar garrafões de azeite, cabaços de fruta, apanhar as couves, as alfaces, carregar tudo para a carroça, juntamente com 20 coelhos, 50 codornizes, 10 galinhas e 3 porcos. Que estafa! Lá partiram. Quando chegaram ao topo da colina fronteira à casa, com o rapaz derriado e o patrão folgado na carroça, reparou este que faltava uma saca de batatas. Não se arrelie, patrão. Estou aqui para servir. Vou num salto buscá-la. Quer a grande ou pequena? A grande, pois então. A pequena fica para os gastos da nossa cozinha. Não estranhe se eu me demorar, que o peso não é brincadeira. Uns 50 quilos. E não tenho montada. Se atrelaçasse o cavalo para me emprestar, eu voltava num instante. Desatrelaçou o animal e o rapaz montou-o em pelo. No instante chegou à quinta e disse à mãe do patrão: o seu filho manda pedir a bolsa grande do dinheiro. Essa não pode ser. Lá guarda ele as moedas de ouro com que há de comprar a quinta do vizinho. Então chega à varanda e pergunta-lhe. Chegou a velhota ao varandim e gritou a sua voz graniçada: qual é? Respondeu de longe o caloteiro, alargando os braços: a grande! Quando o rapaz se viu com a bolsa de cabedal bem recheada na mão, montou o cavalo e nunca mais apareceu. Levou o pagamento que lhe competia e a todos os criados, que até então tinham sido despedidos com as mãos a abanar. Vitória, vitória, e acabou-se a nossa história. E esta história, hoje, qual é a moral dela? Eu quase que tenho medo de perguntar isso. A moral desta história é uma história engraçada, não é? Que leva a acreditar que se calhar as pessoas podem de uma forma fácil, de uma forma diferente, mostrar que, se calhar, neste caso os patrões, né? Mostrarem que eles se calhar não estão a pagar e exigem demais e não querem pagar às pessoas. E também isto reverte-se para a parte da criança, ou seja, nós se calhar também exigimos demais das crianças
e também não lhes damos o devido valor. Mas também não se deve fazer partidas. Não é ele não esse o fez exemplo. partidas, o criado esperto não fez Eu partidas. estou a dizer partidas porque acho que é o nome mais bonito. Não, o criado não fez partidas, apenas mostrou que ele sempre fez o que competia e mostrou ao patrão que ele não o conseguia tramar ao ponto de não lhe conseguir dar o ordenado para ele sustentar a ele próprio. Pois, porque também devemos ser recompensados por aquilo que fazemos, não é verdade? Sim, e isso reverte-se para as crianças mais uma vez. Nós, quando exigimos delas, não podemos depois não lhe dar amor, carinho, outras necessidades também que as E quando crianças têm. prometemos alguma coisa, devemos cumprir. Sim, não é só a criança fazer, prometo que amanhã vou passear, depois a criança porta-se bem e no dia seguinte não se vai passear com a criança. Isso não se faz. E isto reverte essas histórias, é essa realidade. E essa história é de quem? Essa história é da nossa Luísa Ducla Soares. Muito bem. O Livro Mágico volta para a semana e nós vamos ter que passar o bloco publicitário das 20h38. E voltamos logo de seguida. Voz de Alenquer. Livro Aberto, com Ana Coelho. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Livro Aberto, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta. Este é o Livro Aberto das quintas-feiras na sua Rádio Voz de Alenquer. Hoje, dia 21 de julho de 2016. Renovo os votos de uma noite serena, com harmonia, paz e amor, tudo o que nos faz falta. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. Como já referi, esta página hoje é do poeta Emanuel Lumelino. Já ouviram poemas do Emanuel? Já ouviram uma história, mas ainda não ouviram o Emanuel. E chegou o momento de o ouvirem aqui através da nossa sintonia. Olá, Emanuel, boa noite. Desde já deixa-me agradecer-te o prazer de te ter aqui. Finalmente, Exatamente. Após tantas tentativas, concretizou-se desta vez. É isso mesmo. Sabes que fazes parte do grupo de amigos, poetas, que habitam dentro de mim também. É recíproco, não precisa dizer eu isso. sei. E é um prazer ter-te aqui, portanto vamos ter uma conversa de amigos. Também tem sido sempre assim com os convidados que vou tendo aqui. Emanuel, tu começas a escrever quando? Não é a escrever o A e o B e o C, é poesia. Quer dizer, é que eu acho tenho que estar preparada com estas respostas. Eu já ia responder que, ao contrário da generalidade, eu quando fui para a primária já sabia escrever e também não é isso que interessa aos ouvintes. Mas também é importante, porque se já sabias escrever... Isso faz parte da história de vida que nós temos, não é? E no meu caso até acaba por ser mais importante, porque ser uma das poucas memórias que eu tenho do meu pai, porque ele fez questão de, antes de me colocar na primária e enquanto lutava pela vida, de me ensinar a juntar letras e a fazer contas. Porque tem essa importância mais para mim do que outra coisa. Quanto à poesia, eu vou dar a resposta que dou sempre, que é provavelmente o primeiro poema foi aquele que se escreveu na escola para o dia da mãe ou para o dia do pai. Conseguias já nessa idade escrever com facilidade alguns sentimentos desses em quadros? Provavelmente, não? Sim, que era o mais assim usual. Era o mais usual. É evidente que não utilizava termos pomposos, mas conseguia afastar-me das rimas mais fáceis. Isso conseguia. Lembro-me que não fazia aquelas rimas da mãezinha que queimas as mãos na cozinha, não fazia nada disso, mas os primeiros se calhar foram por aí. Nunca houve, nessa primeira fase, nunca houve aquela... Na escola tiveste um acompanhamento, alguém que percebeu logo
tu tivesses essa aptidão? Ou sem dúvida. Aliás, e foi entre outras pessoas, alguém que eu fiz questão que estivesse no lançamento quando foi do meu primeiro livro, que foi a minha professora da primária, que chama-se Odete, mas para toda a vida e para nós que fomos os seus alunos, há de continuar a ser a menina Odete, e eu fiz questão que a menina Odete estivesse no lançamento do meu primeiro livro, precisamente por isso, porque é uma das grandes responsáveis, não só por mim, mas por outros, e eu dou um exemplo mais conhecido, porque a Maria João, atriz, ex-esposa do Raposo, foi também aluna dessa professora. Aliás, a única conversa que tive com ela foi precisamente para identificar que também tinha sido aluno da menina Odete, e é uma pessoa que nos marcou sem sombra de dúvida, porque viu qualquer coisa, não específica para a Maria João como atriz ou eu na escrita, mas viu qualquer coisa e dava esse acompanhamento, inclusive até nas línguas estrangeiras ela fazia questão de nos ensinar para tentar perceber se por aí também tinha alguma vantagem. Portanto, muito daquilo que depois aconteceu tanto comigo como com a Maria João foi devido à professora da primária. Muito importante isto, como estamos praticamente no seguimento do livro mágico, é muito importante esse acompanhamento, porque nessa altura tu tinhas que idade? Estamos a falar entre os meus 6 e os 10 anos, que foi esses 4 anos que ela me acompanhou. E quando há um incentivo nessa idade tão de tanta descoberta, sem dúvida, é muito importante. É muito importante que nas escolas os educadores, em casa os pais, também não deixam de ter essa responsabilidade, que tentem procurar a essência, no fundo, não sei se será esse o termo correto, que cada um poderá ter, porque poderá um ter para a pintura, para... Eu acho que isto passa um bocadinho, isto daria uma longa discussão, porque isto passa um bocadinho depois pelo jeito, entre aspas, que a pessoa tem para lidar com as crianças. Nem toda a gente tem... Pois, a profissão... Exatamente. Pronto, estávamos a falar de patrões na história, de empregados, portanto, exatamente. Nem toda a gente tem a vocação para isso. Eu felizmente apanhei uma professora de primária que tinha essa vocação, apesar de na altura estar recém-formada. A Maria João foi da primeira turma que ela ensinou. Eu devo ter sido na 3ª ou 4ª turma que ela começou portanto, ainda a ensinar. Portanto, estava muito verde, mas já tinha qualquer coisa que também indicava... ela tinha a aptidão para ensinar. E tanto é assim que foi professora de primária das minhas 2 irmãs e professora de primária do meu sobrinho mais velho, que neste momento está com 20 anos. Portanto, já apanhou 4 membros da família. E apanhou 2 gerações, pelo menos. Exatamente. Isso é muito giro. Emanuel, voltando ali agora um pouquinho atrás, aquela história. Eu conheço a tua faceta de poeta, conheço praticamente os teus trabalhos, quase todos. Porquê aquela história? Porque esta história? Esta história acontece porque quando as pessoas sabem ou são informadas que estão na presença de alguém que escreve, colocam desafios. E há 3 anos atrás, no último local de trabalho onde eu estive, que foi no Parque Campismo de Lisboa, tendo conhecimento que eu escrevia e que já tinha livros editados, parte da organização do Parque Campismo pediu-me para escrever uma história para uma festa de Halloween que alguns ATLs iam fazer no Parque Campismo de Lisboa. Eu disse que a minha praia era a poesia e continua a ser e há de ser enquanto eu assim o determinar, mas que ia tentar fazer qualquer coisa. E aquilo que me deu mais força para conseguir fazer foi quando fui desafiado por membros da vigilância do parque, que eu não ia conseguir escrever algo que assustasse garotada entre os 12, 13, 14 anos.
e fiz esta história, o pessoal do parque gostou. Estive a contá-la vestido de diabo na noite de Halloween de 2013 no Parque Campismo para 3 ou 4 turmas de ATL que por lá passaram, crianças entre os 12 e os 14, 15 anos, e o que é facto é que no fim das histórias muitos deles estavam assustados porque estavam num parque de campismo. A história praticamente o ambiente é aquele parque de campismo onde estávamos, via-se a piscina. Sim, eu identifiquei por saber que tinhas trabalhado num parque de campismo, não conhecia, mas quando li a história identifiquei que poderia ser um ambiente semi-real, pronto, ficcionado num ambiente real. O ambiente estava lá, e quando estávamos a contar esta história às crianças, estávamos a identificar a zona das tendas, a zona das lotes onde fica a piscina, todo o circuito, e foi muito engraçado porque estávamos completamente às escuras, eu apenas com uma lanterna, tinha as crianças todas à minha frente e estava a contar isto e apontava para os locais, para as árvores, quando a menina se escondia atrás de cada árvore para não dar nas vistas, a entrada da piscina, os vigilantes, tudo no fundo, isso. Acabaste por criar uma história temática, porque até esses adolescentes acabou por se calhar despertar o sentido de desaparecerem. O que é que poderia acontecer se desaparecessem? Acabei por pegar numa situação que não existe se calhar nestes termos como está na lenda, mas o que é facto é que o tempo em que eu estive no parque de campismo, assistíamos muitas vezes a tentativas, na altura em que não há vigilância na piscina, de campistas que tentavam saltar a rede da piscina e ir para lá. Podia não acontecer nada, mas não é a melhor altura quando não se tem vigilância, porque aliás, imponderáveis acontecem. Por qualquer motivo está encerrada. Portanto... Exatamente, mas isso acontece. E então juntou-se, vá lá, o útil ou agradável, se é que se pode dizer, em juntar o Halloween com esta história de aviso e de comportamentos que se devem ter e cuidados que se devem ter, e foi por isso que esta lenda surgiu. Portanto, mas... além do poeta, portanto, também temos lendas. É só esta ou há mais? Não, lenda foi feita por encomenda, a rima e a verdade. Escrevo noutros registros, tenho vários contos escritos, mas como eu sempre disse, a minha praia é a poesia, e juntar meia dúzia de contos não me dá a certeza de fazer um bom livro, e é algo que eu consigo fazer com a poesia. Consigo distinguir aquilo que pode fazer sentido num livro ou um poema que não faz sentido num livro e retirá-lo. E nos contos não tenho essa segurança. Se algum dia alcançar essa segurança para poder juntar, desde que mantenha aquilo que eu acho que é essencial num autor, que é ser coerente do princípio ao fim dos seus livros. Tu és extremamente metódico e talvez até exigente contigo próprio. Acho que a palavra é a segunda exigência. Já tive uma discussão, entre aspas, com um dos meus editores sobre essa questão, quando eu disse: tenho um bom trabalho para te apresentar, e ele disse: isso vai depender da minha exigência enquanto editor. Eu disse: podes ter a tua exigência enquanto editor, mas em relação àquilo que eu escrevo não és mais exigente do que eu, porque eu escrevo muito. Aquilo que as pessoas conhecem do que eu escrevo é uma ínfima parte, que é aquilo que eu acho que pode vir cá para fora, porque eu escrevo muitas outras coisas que se calhar aos olhos de outras pessoas até eram capazes de ter valor, mas que para mim têm outra conotação. Eu dou um exemplo que falo muitas vezes: eu tenho alguns bons textos, mas que servem simplesmente para exercício de escrita. Eu posso pegar num soneto do Bocage, olhar para ele e tentar fazer um texto baseado naquele soneto, e passado uns tempos vou voltar a fazer outro texto sobre esse soneto, e depois comparo as minhas escritas. Esses textos que eu escrevo não são para editar, são exercícios meus, e é uma coisa que eu tenho pena que nem todos os autores façam, que é serem criteriosos naquilo que mostram.
podem gostar muito, podem pensar que está ali uma grande obra-prima, mas têm que ser coerentes com aquilo que pensam, então, e devem trabalhar, acima de tudo, devem trabalhar na escrita e não mostrar tudo. Porque é assim, eu se fosse mostrar tudo, eu não saía do computador, porque eu já editei 7 livros, mas eu tenho material se calhar para mais 70 e eu não posso estar a colocar isso tudo. Exatamente, tem que haver. E tu começas com o Amador do Verso. O Amador do Verso é editado em que ano? Foi no dia 13 de fevereiro de 2010. Eu acho que foi a primeira vez que te vi. Não nos tornamos logo amigos, porque acho que houve um lançamento antes. Eu tinha estado nesse lançamento e depois estava lá um rapaz com um gorro na cabeça, sentado a um canto do auditório do Canto Grande. Exatamente. E depois eu fiquei, mas quem será? É o poeta que vai editar o livro a seguir, e nós não nos conhecíamos. Tu começas nos blogs. Começo nos blogs. Nesse tempo havia um grupo que nos conhecemos e nos tornamos amigos do Lusopoemas. Tu não estiveste no Lusopoemas, tu estavas nos blogs. Eu estava nos blogs. Desculpa lá, é assim, tu começas a mostrar a tua escrita nos blogs, na internet, ou anteriormente já mostravas a tua escrita a amigos? Isso sem sombra de dúvida. Eu sempre fui mostrando a algumas pessoas pontualmente aquilo que escrevia, mas foi a partir dos blogs que ganhou outra dimensão, sem sombra de dúvida. Porque se consegue abranger um maior número de pessoas. E mais do que isso, foi receber a opinião de pessoas que não conhecemos de lado algum. Exatamente. Porque é assim, ter uma pessoa que conhecemos, como eu tenho a pessoa que foi o apresentador, que eu fiz questão fosse o apresentador do meu primeiro livro, que é um amigo de infância, ele sofreu muito de estar sempre a ser posto à prova perante aquilo que eu escrevia. E a poesia não era nada para ele, era junto a palavras. E ele estar-me a dizer, isto está bom, vale o que vale, mas chega a um momento que é mais palavra de amigo do que palavra de analista. E às vezes até as pessoas estão a ser analistas e nós próprios achamos que não. Isso ainda hoje acontece. Isso ainda hoje acontece. Está a dizer isto porque é meu amigo. Quando vem alguém que não nos conhece de parte nenhuma, que não sabe quem somos, e lê e se identifica. E na altura dos blogs. E daí aquela tua frase que tu vais saber dizer mais rápido que eu, não sei, o poeta que é lido fica satisfeito. O poeta que é interpretado sente-se realizado. Sente-se realizado. Isso é sem dúvida, esta tua frase é assim mesmo. É porque é assim, é aquilo que nós vemos e transportando agora para os dias atuais, é aquilo que nós vemos nas redes sociais. Toda a gente fica contente de ser lida. E isto representa o quê? Representa os comentários que as pessoas recebem nos poemas. Ai que lindo, ai que bonito, gosto tanto, continua. Isso não é nada. Eu felizmente vou recebendo comentários ao texto. Há de continuar a haver aqueles comentários do gosto muito, ai que bonito. Sim, porque às vezes há pessoas que também temos que perceber que há pessoas que não conseguem dizer mais, que até gostariam de dizer mais. Eu não vou por aí porque eu já assisti a tantas situações. É um vasto. Há o gosto sem ler, há o gosto sem ler, principalmente. Mas há algumas pessoas que o marcar presença, a dizer, olha, eu tenho estado aqui. É por isso. E é por essa razão. As pessoas, às vezes, eu já tenho recebido muitas mensagens de Facebook a reclamarem em relação a isso. Porque é que eu não comento as coisas das outras pessoas? Isto tem uma razão muito simples. Eu, se for comentar um poema da Ana Coelho, vai-me aparecer o José Manel não sei de onde, quase a exigir que eu vá fazer comentários. E eu acho que nós devemos fazer comentários àquilo que nos diz qualquer coisa. Exatamente. Isto depois tem uma outra vertente,
que a mim me agrada bastante, que é de haver alguns autores que surpreendem por eu conhecer a sua escrita. Porque o facto de eu não comentar não quer dizer que não leia. Exatamente, concordo plenamente porque me identifico. Só que as pessoas sentem que tem que haver aquela obrigação. Eu não me sinto obrigado a coisa alguma. Mas sabes qual é a obrigação que eu tenho? É que tenho de passar o bloco publicitário das 21 horas e depois voltamos logo a seguir à conversa, porque o relógio aqui é que manda, não sou eu. 21. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. E estamos de volta, são 21 horas e 2 minutos. Continuamos a conversa com o nosso amigo, poeta, o nosso convidado, Emanuel Lumelino. Renovo os votos de uma noite muito serena, com muita harmonia, paz e amor. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem e bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. E vamos continuar aqui a conversar sobre poesia, sobre autores, sobre escrita. Emanuel, sabes onde é que íamos? Estávamos a transportar para o tempo atual o meu início. Exatamente, estávamos a falar um bocadinho das redes sociais e por aí. Mas acho que está na altura de... O teu percurso, porque é interessantíssima quando se lê aqui os teus livros, e como eu dizia há pouco, tu tens esse método, ou tu não era método, era exigência, tu gostaste mais dessa palavra, amador do verso, e depois a seguir vem aprendiz de poeta. Isso é engraçado porque o amador do verso, como livro, fazia sentido... não por outra razão que não fosse o título do blog. A questão está no blog como nasceu, e o amador do verso tinha essa dupla função. O amador, alguém que não faz de profissão a escrita, e o amador de quem ama. E quando foi para juntar os poemas para o amador do verso, é evidente, todos esses anos a juntar poemas... Para o primeiro livro eu tive que pegar em todo o acervo e então separei em duas pilhas. Uma que serviu para o amador do verso e outra que mais tarde serviu para o aprendiz de poeta. E o aprendiz de poeta seria uma evolução natural. Portanto, e tu, no próprio título, tu quase que nos induzes a nós, leitores, nisso, amador, aprendiz, portanto... Exatamente. Mas tu a seguir consegues uma licenciatura. A licença poética, que foi um título sugerido na altura pelo Paulo Afonso Ramos, o editor, da Lua de Marfim, que sabia que eu tinha um projeto especial e quando fundou a Lua de Marfim entrou em contacto comigo para perguntar como é que estava, em que pé estava esse projeto. E como esse projeto incluía o contacto com outros autores, porque o livro de licença poética, duetos Lumelinos, foi se calhar um dos primeiros trabalhos que eu fiz, e que fiquei com a real noção daquilo que eu era capaz de fazer a nível de escrita, porque, e como tu sabes e que foste uma das colaboradoras, não contes ainda, por favor. O desafio consistia em que os meus convidados escrevessem um poema ao qual eu iria adicionar o mesmo número de versos, respeitando toda a estrutura, toda a temática e tentando transformar a minha escrita, aproximar o máximo possível ao dos autores convidados. Fazer um dueto verdadeiramente um dueto. Quantos autores? Foram 16 autores. Em 28 poemas, se não me engano. Entre
homens e mulheres, poetas no feminino e no masculino, e com várias experiências, vários registros completamente diferentes uns dos outros. Pessoas que escreviam há mais tempo, pessoas que escreviam há menos tempo, pessoas que gostam mais da rima, pessoas que gostam sem rima. Exatamente. E pessoas que acham que tu não conseguias fazer nada daquilo que escreviam, que te mandaram. Acho que pelo menos eu tenho uma lembrança de alguém que disse... Eu só tomei a real noção da empreitada que estava a fazer quando, isto não é nenhuma inconfidência porque eu já disse isto publicamente, quando recebi os poemas da Natália Canais Nuno. Que quando eu, depois de explicar que eu iria replicar o número de versos que me mandassem, e ela, em vez de me mandar os 2 poemas que eu pedia máximo, mandou-me uns 4 ou 5 e disse: Emanuel, escolha. E depois eu tive que transformar, para além de escolher naqueles poemas, tive que transformar a minha escrita para aparelhar com a dela. E aí eu cheguei à conclusão que a empreitada era maior que aquilo que eu estava à espera. Felizmente... Muito bem sucedida. Foi bem sucedido ao ponto de hoje em dia já começo a ter dificuldades em perceber, ao ler esses duetos, qual era a minha parte, qual foi a dos outros autores. Alguns, para mim, é fácil porque ou pus da primeira parte sendo a contribuição deles e depois a minha, ou o inverso, mas há outros que já começo a ter dificuldade. Houve poemas em que tu escreveste primeiro para depois. As pessoas mandavam-te primeiro, mas tu... Eu depois fazia um enquadramento, ou fazia o inicial ou terminava. Também, e fiz intercalado, nomeadamente com quem me mandou poemas rimados. Pus os poemas com rima. Eu lembro-me na altura, pouco antes do lançamento da antologia, e de nos termos encontrado num lançamento, já não me lembro qual era, porque... Foi precisamente o da Natália. Foi no da Natália, exatamente. E assim, ao ouvir-te dizer, como é que tu conseguiste acrescentar alguma coisa àquilo que eu te mandei? Porque eu estava a tentar, quando escrevi, também estava a tentar... Deixar em aberto para haver uma continuação. Só que eu quando escrevo não consigo deixar, ou fica ou não fica. Eu olhava para aquilo e dizia assim, ele não vai conseguir pôr aqui nada. E fiquei extremamente surpreendida quando acrescentaste e depois quando li. E eu acho que as pessoas também já estão assim um pouquinho à espera que tu leias, até porque tu também és bom a ler poesia. Já estás muito habituado a isso e até deves conhecer esse poema que eu te passei agora para a mão. Depois do poeta. Poderá um poeta viver longe da palavra? Sobreviverá a palavra à inquieta mente do poeta, que a reinventa, movimenta e ilude em pedaços de veludo que o olhar toca no tato de sublime sensibilidade que a de observar? Talhará a mesma palavra depois do poeta a libertar nas hostes de uma folha dobrada, nas páginas do volume que acomodará ao limite de eternidade de um céu sem terra e de uma terra onde o pó será a folha amarela? Suportará um poeta a ausência da palavra? Poderá a palavra resistir à morte do poeta que lhe deu vida, guarida e abrigo em versos de papiro que o tempo conserva nas gavetas do conhecimento, numa história infinita de capítulos incompletos que se renovam a cada passo? Saberá a palavra sobreviver sem o poeta que lhe legou a imortalidade nas estrofes que enriquecem as bibliotecas de Babel de uma memória viva? E esse é um dueto? Este é um dos 2 duetos que fiz contigo para este Licença Poética. E de facto eu li na altura toda a Licença Poética. De vez em quando já tenho lá de revisitar, porque eu gosto muito de revisitar os meus livros. Os meus livros, como diz a Beatriz de Rio de Moro, que nos está a ouvir com certeza, e ela está sempre a dizer que os livros não são bibelôs, e os meus também não são bibelôs. E de vez em quando revisito, e às vezes fico ali um bocadinho a pensar, pronto. E depois de ler uma ou 2 vezes também sei quem é que começou e quem é que acabou. Este por acaso eu sei, não tenho. Sim, esse não dá dúvida. Mas eu achei que tinha deixado mesmo que tinha fechado a inspiração, pronto.
porque também não estou muito habituada, fazia alguns duetos com a Jéssica Neves, a nossa menina, mas era de outra forma, era aquela conversa simultânea. Por acaso já fiz também um com ela, que já foi posterior, portanto não... Aliás, não conhecia a Jéssica. Até já fizemos uma vez 1 a 6, com Ana Mar, Fátima Santos, Dolores Marques, já não me lembro, a Liliana, que aquilo foi assim quase uma conversa que na altura era no Lusopoemas, nas mensagens privadas, e que iam surgindo aquelas brincadeiras, e depois até saiu assim um feitiço de jasmim até interessante. Voltando a ti, porque isto são 21 horas e 12 minutos, nós temos muitos amigos aqui a interagir no Facebook, a dizer que estão a ouvir, que mandarem beijinhos. Eu não vou dizer o nome de ninguém, eu acho que está toda a gente já com muita vontade de ligar, mas eu ainda te vou pegar aqui, vamos tentar ser assim um pouquinho mais rápidos, porque é quase impossível ser rápido quando se está a falar destas coisas, mas pronto. A seguir, poetas que sou, portanto, depois de uma licenciatura já poderia, já não era um aprendiz, um amador, portanto tinhas a licença poética, e depois vem poetas que sou. Este é outro livro com um desafio de escrita muito grande. Esse é um desafio que eu me coloquei a mim próprio quando ainda estava em fase de concepção do Licença Poética. O Licença Poética era ter em livro, junto a mim, pessoas que me acompanharam desde o início da minha presença nos blogs e a divulgar a minha poesia. E houve pessoas que me começaram a acompanhar, e depois lancei os 2 primeiros livros e apareceram mais pessoas, e eu quis juntar essas pessoas para ter algo que nos transportasse a todos lado a lado, enquanto houver um livro. Que nos juntassem, e os livros são eternos, exatamente. Os livros são eternos, passam de portanto, geração enquanto houver um exemplar de um Licença Poética, todos aqueles 16 autores estão do meu lado nesse trabalho. Portanto, há uma união para sempre. A ideia de ter aqueles 16 que podiam ter sido outros e mais, fez-me pensar que as minhas influências, não sendo influências diretas de escrita, mas sendo as minhas leituras e aqueles que eu acho que contribuíram bastante para o aumento do meu gosto pela escrita poética, fazia sentido eu transportar essa ideia do dueto para um livro em que cada poema, sendo da minha autoria, seria dedicado a um poeta. E tens vários, sabes quantos? Já não te lembras? Eles são 75 poetas, se não me engano, 74, 75. Vai desde Fernando Pessoa, passa pelos consagrados, pelos menos consagrados, por desconhecidos, pessoas que nem sequer têm livros, e termina... E penso que também passa por esse, que merece toda a nossa homenagem. Não passa só por este. Quando eu entreguei o material do Poetas que Sou ao editor, eu disse: podes fazer todas as alterações que quiseres no livro, à exceção de trocar o primeiro poema e o último poema do livro. O primeiro poema, que é dedicado a Fernando Pessoa, e o último, que é dedicado ao poeta Vítor Sintra, que recentemente nos deixou, e que é uma peça importantíssima para eu ter editado. Era um grande poeta, era um grande homem, e não é por ele ter morrido que nós dizemos isto, porque nós já dizíamos antes. Absolutamente. Eu não conhecer e fotografar Alenquer em poesia, com poesia, fiz questão de ler, porque o último livro que ele editou, Ruínas de Nossa História, penso que é assim o nome, também contemplou Alenquer, porque ele era um homem com uma cultura geral, e não gostava nada de dizer que a tinha, nem vaidade, não tinha ego nenhuma. Portanto fazia dele ainda um poeta maior, e também fiz questão de que fosse lido o poema de Vítor Sintra, porque nós em vida fomos, se calhar deveríamos lhe ter feito mais, mas pelo menos vamos continuando a dizer que há um homem, porque ele continua a viver, porque ele escreveu, e a escrita é viva sempre, não é? E não é nenhuma inconfidência isto que eu vou dizer, e aliás estavas lá quando se falou sobre essa situação.
está a ser feita uma tentativa para colocar a poesia do Vítor Sintra. Eu inclusive já tentei também contactar uma pessoa que... para fazer parte do Plano Nacional de Leitura, porque não é só a mestria em escrever, e essencialmente ele escrevia em soneto, com mestria, com soneto verdadeiro, aquele que tem a métrica, exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho poemas com a estrutura do soneto, que as pessoas comentam como soneto, aquilo não são sonetos, têm a estrutura, é uma coisa completamente diferente. Mas não tem a métrica correta. Pronto, ele tem a métrica, está tudo certinho, decassilábico, tudo no ponto. E a juntar a isso, punha uma componente histórica, didática, em tudo que escrevia. E assim, eu nos meus 44 anos eu conheci muito pouca gente com o conhecimento de Portugal que o mestre Vítor Sintra demonstrou em todos os livros, e era uma em toda a poesia que escrevia. E eu nesse, estavas a falar que eu estava presente, foi na apresentação do último livro dele em vida, e eu desconhecia que ele estava como estava. Até porque ainda cometi o erro de perguntar, o Vítor Sintra não aparece, porque ele era sempre o primeiro a chegar, e fiquei extremamente chocada. Ao mesmo tempo fiquei bastante feliz eu falhei alguns lançamentos dele por não poder, e naquele pelo menos estive, pronto, vale o que vale, mas para mim vale muito porque estive naquele dia. Mas vamos aqui deixar as lamechices, porque daqui a bocado estamos aqui mais muito lamechas, e vamos-te ouvir outra vez. A Vítor Sintra. 14 versos métricos tem o soneto, se assim não for será apenas imperfeito, mas há aquele que lhe apanhou jeito, sendo poeta e poema um belo dueto. Com sílabas contadas faz-se a poesia, num estilo que requer mais dedicação, entregando-se à escrita com devoção, será nos sonetos que revelará mestria. E se o saber for grande, melhor ainda, muitos serão os versos com história, que a pena do poeta não faça pausa, que jamais se dê a sua arte por finda, os deuses lhe outorguem toda a glória e os homens o título honoris causa. Isto foi escrito em? Este acho que foi escrito em 2011, foi dos primeiros. Eu estou a dizer isto porque não foi escrito porque ele morreu. Não. Forma, é que as pessoas podem pensar. O Licença Poética foi lançado em 2012, 2013, agora não me recordo, mas esse poema foi dos primeiros que eu escrevi, dedicado a outros poetas, com a intenção da possibilidade de aparecer esse trabalho. Portanto, antes mesmo de ter a ideia final do livro, já eu estava, porque desde o princípio, como eu disse, Vítor Sintra é um grande responsável por eu editar, porque eu conhecia temas originais na altura, porque nos blogs, lá está, conheci o blog de Vítor Sintra, e depois de descobrir que tinha livros editados e ir à procura deles, fiquei a saber que pouco tempo depois ia lançar mais um livro, e foi quando fui pela primeira vez ao auditório do Campo Grande conhecer o Vítor Sintra, apresentar-me ao Vítor Sintra, e a partir daí a ligação que ainda... Deixa um pouco de saudade quando se fala disso, não é? Porque aquele auditório tinha assim qualquer coisa de especial, não era? Aquele auditório era onde as pessoas se encontravam com a mesma intensidade. Não tens essa sensação? Não, assim, a grande diferença se calhar para os dias de hoje é que, independente de quem fosse lançar, as pessoas iam. Exatamente. E hoje em dia, hoje com o passar do tempo também começam a aparecer mais editoras, mais pessoas a editar, e as pessoas dispersaram-se. Eu nunca editei temas originais, mas tenho livros. Não editei porque nunca li. Porque muita gente, aliás, tu falaste do Lusopoemas, que eu não fiz parte, mas muitas das pessoas que publicavam no Lusopoemas acabaram por editar depois na Temas e transportaram esse grupo da Lusopoemas para... O primeiro lançamento que foi da Vera Sousa Silva, na Amadora. Foi o primeiro lançamento deste grupo
que também... E depois era a Cleo Dias, exatamente, depois o próprio Paulo Afonso Ramos, Xavier Zarque e por aí fora, que eram António Martins, toda essa gente que eu conheci ali, mas que, vá lá, eu conheci o núcleo do Lusopoemas fora do Lusopoemas nos eventos de temas originais. Exatamente. E depois as coisas também foram andando de uma outra forma. Emanuel, depois temos, eu estava a tentar ser rápida, são 21 horas e 21 minutos, isto está a passar. Portanto, já fomos aos poetas. O Novo Respirar. O Novo Respirar é um livro também muito importante para ti. É porque o Novo Respirar... Eu há pouco já li um poema dele. O Novo Respirar não seria para aparecer enquanto livro se não tivesse acontecido a circunstância que me levou depois a escrever, porque eu nunca tornei isto público, mas também nunca escondi de ninguém. Isto foi a seguir eu ter tido uma paragem cardíaca em frente a um médico no hospital. Que é o melhor sítio onde se pode ter uma... Que é o melhor sítio. Eu aconselho, quando pensarem em ter algum AVC, faça o favor que seja em frente ao vosso médico. Dentro do hospital. E dentro do hospital de preferência, porque tem lá todas as ferramentas necessárias para que o Novo Respirar seja trazido com a maior celeridade. Deves saber isso, há 9 minutos para... São 9 minutos. É precisamente por causa dessas histórias em volta daquele limbo entre a vida e a morte que nasce o Novo Respirar, aquela história do se ver o túnel e se ver a vida passar toda à frente dos olhos e todo esse misticismo. Não vi coisa nenhuma e eu decidi falar sobre isso. Porque, não sei, eu também sou um bocadinho do contra. Tu fechaste os olhos também, se calhar foi por isso é que não viste. Portanto, mas isso veio no seguimento de uma questão pessoal. Porque na altura não seria esse livro para sair. No meu plano de trajeto enquanto autor, o livro que era para sair na altura é um livro que eu ainda não acabei de escrever. Porque estou a escrever desde, estamos em 2016, portanto é desde 2012 que eu estou a escrever. Vai ser a Odisseia de Homero ou os Lusíadas? Não, tem a ver com a minha exigência de querer fazer textos simples, mas dentro de uma matéria que não é simples. Uma matéria complexa. Tem um bocadinho a ver, vá lá, com aquilo que eu falei, que eu escrevi no Poetas que Sou, que faz parte da trilogia de agradecimentos que eu tenho a fazer pelo meu trajeto, e é um trabalho que eu quero fazer com muita calma, que seria lógico que saísse a seguir ao Poetas que Sou. Aquela frase que tu dizes, e eu costumo dizer isto, nunca escrevi, também digo, quando às vezes as pessoas perguntam novo livro para editar, ou perguntas desse, assim, eu não escrevo para editar. Não, em absoluto. É ao contrário. Porque eu continuo a dizer, eu tenho este projeto, como tenho outro. Eu identifiquei-me imenso com esta frase. Porque muita gente não compreende que é... Eu desde 2011, eu anunciei publicamente que não voltaria a pagar para editar. E nessa altura muita gente diz: és louco, nunca mais vais editar, e aqueles blá blá blás que nós ouvimos nessas circunstâncias. Eu na altura tinha 2 livros editados e tinha participado em 2 antologias. Estamos a falar em 2010, que foi aquilo que eu editei, foi em 2010. Em 2011 eu disse: não volto a pagar para editar. Estamos em 2016, eu tenho 7 livros como autor, tenho participações em quase 2 dezenas de publicações, sou convidado para ir ler poesia, moderar eventos. Já fui júri. Aqui em Alenquer. Não, foste júri na tua casa e depois vieste cá a Alenquer. Portanto, do 3º concurso literário do Alenquer. Se eu, de um momento para o outro, deixar de receber propostas para editar, a mim não me aborrece absolutamente nada. Uma coisa que é certa, não vou deixar de escrever. Exatamente, porque a escrita é algo que faz parte de nós próprios. Eu nunca paguei para editar, eu comecei logo assim.
Eu não pago para editar. Pronto, não foi por isso, mas não foi a frase surge um bocadinho daí, consegui, porque as pessoas, a generalidade das pessoas, porque isto não é um assunto que interessa a quem lê. E também concordas comigo que não é a quantidade de livros que se tem que faz um autor muito maior que o outro. Absoluto. E há grandes autores que nunca editaram nenhum livro. Até pelas dificuldades que às vezes há, pelas barreiras de editoriais. Os tempos em que vivemos neste momento assim permite que aconteça. Exatamente. Eu digo muitas vezes, e contra mim falo, tomara nós que hoje em dia as editoras fossem como eram no tempo do Fernando Pessoa, do Torga e outros como tais. Exatamente. Porque alguém entregar um manuscrito a uma editora e eles dizerem, o meu amigo, desculpe, isto não tem qualidade para ser editado, a editora tinha a certeza que mais nenhuma iria pegar naquele material. E não é isso que acontece. Hoje, uma editora que não pegue num manuscrito que lhe seja apresentado sabe que há mais 20 para pegarem. E por isso é que todas as semanas temos 20, 30 lançamentos em todo o país. Isto para falar números por baixo. E de muita coisa que deveria ser melhorada antes de sair. Porque as pessoas, como a facilidade... E depois, é depois há a edição de autor, que também... É assim, que, eu também não sou contra a edição de autor, até porque às vezes há uma alternativa. É que as pessoas às vezes confundem este meu discurso com... que eu já tive várias discussões acerca disto. Eu acho que quanto mais pessoas houver a escrever, melhor. Eu sei, porque eu sou assim, tu sabes que eu assim desculpo que alguém escreve e tu também. Nós temos uma afilhada exigir que toda a gente escreva. Agora, o facto de todos nós escrevermos não quer dizer que sejamos todos poetas. Aliás, e tu sabes muito bem, eu tenho uma aversão enorme quando me tratam por poeta. Já não tenho tanto como tinha no início. Eu hoje provoquei-te um bocadinho. Exatamente, eu chamo sempre a autores, aos meus convidados, eu hoje provoquei-te um bocadinho. Poetas são aqueles que fizeram história. Ficaram na história. Mas tu estás a fazer história. Eu estou a tentar fazer a minha história. Estás a fazer Só que estou num tempo em que é complicado ficar na história. É. E se calhar também se banalizou a palavra poeta. Eu também vou detesto um bocadinho ao encontro disso, porque eu concordo, toda a gente deve escrever. Escrevam tudo. Escrevam o que lhes apetecer, o que lhe vier à cabeça. Agora, não vamos estar 11 milhões a escrever e 11 milhões a editar. Por isso é que eu digo, e muita gente depois aponta-me o dedo de eu dizer estas coisas, somos um país de poetas que não leem, só escrevem. E isso não pode ser. Eu quando alguém me diz que eu escrevo, eu digo o que é que leio? Não leio nada. Que é a mesma coisa que alguém, e eu não vou dizer nomes, mas posso dizer que um exemplo de uma pessoa que já fez N antologias, dizer publicamente, isto num post que eu uma vez pus no Face, eu não leio outros autores para não influenciar a minha escrita. Exatamente, esse argumento... A partir do momento em que uma pessoa que faz coletâneas, é organizadora de coletâneas, diz uma coisa destas, eu digo assim, então, mas alto lá. Então, a organizar não se lê o que se organiza? Se calhar não. Se calhar é por isso que depois encontramos aquelas gafes que aparecem nos livros, muitas que não são detectadas, que podiam ser... E às vezes poemas que não deveriam ser poemas. Não, isso eu tenho que trazer cá para o programa. Olha o tempo. Olha o tempo. Ele não para, ele está aqui mesmo completamente. E estávamos no Novo Respirar e passamos a impulsações. Já não te vou fazer grandes perguntas sobre impulsações. Diz só assim. Só resumidamente. 3 palavras. Impulsações é poesia com a estrutura de soneto. Pronto. É aquilo que tu nos estavas a dizer há pouco, não é? É, porque é assim, eu não fazes a métrica... Não vou pelas questões técnicas. Porque concordas comigo. Mas gosto da estrutura porque me desafia ter que contar uma história, reduzir uma história só a 14 versos. Exatamente. Mas às vezes, quando se obriga, e há muitas pessoas que chamam sonetos ou rimas, há aquilo que não lhes é natural. E depois metem uma palavra ali no meio para fazer a métrica e estraga ali a essência do poema ou a mensagem que o poema quer passar, lá certo? Está, mas por isso é que eu digo, é preferível, e eu assumo de peito aberto, tudo o que encontrarem escrito
com estrutura de soneto, com 14 versos, escrito por Emanuel Lumelino, se estiver com a métrica certinha, é mero acaso. Porque eu não os faço propositadamente. Pronto, eu gosto da estrutura, do desafio que aquilo me provoca. Que te provoca. Eu prefiro o termo, a forma brasileira de identificar este tipo de trabalhos, que são os sonetos libertinos. Ou seja, é a liberdade para compor dentro dos limites que a estrutura do soneto, e não o soneto, porque o soneto obriga a muito mais coisas técnicas que eu, muito sinceramente, eu sempre disse isto, eu não tenho pachorra para estar a contar sílabas. Pois eu também. Admiro, eu gosto muito de escrever. Mas atenção, admiro quem o faz. Quem o faz. Claro. Por outro lado, e é daí de eu gostar da estrutura e não trabalhar, eu não conheço ninguém que seja leitor e que ao ler esteja a contar as sílabas para ver se está tudo certinho. E o exemplo depois vem à frente quando falares do próximo, próximo projeto. Próximo é? O próximo foi o Gênesis, que foi uma proposta que me foi feita para um trabalho pequeno, um livrinho de bolso feito de forma artesanal, completamente artesanal, e que eu utilizei um trabalho que eu faço muito desses trabalhos para tentar entrar em concursos literários cujo prémio seja edição de livro, e fiz um trabalho em que são 26 pequenos poemas, cada poema com 11 versos, cada verso com 7 sílabas gramaticais. Lá está. Ninguém, como leitor, vai pegar naquele livro e vai estar a ver se todos os versos têm os tais 7 sílabas. E porquê 7 sílabas? Porque é que o 7 marca? Porque o Gênesis acaba por ser o meu 7º livro. E então é esta ligação. Daí eu te ter dito que tu tens isto tudo muito enquadrado. Mas isto vai-te surgindo, não é? Vai-me surgindo. Nada... Eu tenho uma forma de ver a poesia que eu respeito perfeitamente daqueles autores que pegam numa fórmula que resulta para eles e se dedicam única e exclusivamente a essa fórmula, seja a nível temática, seja a nível de estilo. Eu gosto de me desafiar a mim próprio. Gostas de ir diversificar. Quem for à minha página de autor repara que eu sempre que coloco um dos poemas é sempre uma coisa diferente em relação ao que foi publicado anteriormente, porque eu acho que não me devo restringir, e o Licença Poética nessa altura deu-me essa noção que eu sou capaz de fazer mais coisas do que aquela que estava habituada a fazer. Eu pessoalmente gosto muito mais de escrever e depois logo se vê, depois aquilo. O essencial é escrever. Mas também não mostro tudo aquilo que escrevo tal e qual como isso é um erro grande que as pessoas fazem. Sim, eu também não. Há coisas que eu tenho lá e às vezes revisito e depois. Mas pronto. Temos que passar o bloco publicitário aqui das 21h34. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto, com Ana Coelho. Todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Livro Aberto, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta, são 21h35 e devem estar já a pensar porque é que a linha ainda não foi aberta, porque havia tanto para conversar aqui com o Emanuel para vocês conhecerem este autor, para falarmos sobre a sua obra, mas o 263718222 acaba de estar aberto para interagirem com Emanuel Lumelino. Relembro que tenho convidado e será para colocar alguma questão ao nosso convidado ou lerem algum trabalho do nosso convidado. 263718222 estará ao vosso dispor a partir de agora. 21h36, faltam 23 minutos para o programa terminar, portanto comecem a marcar. 263718222 está ao vosso dispor. Confiança.
Para em alguém eu poder confiar, a mim tenho de ter confiança. Só assim poderei no mundo acreditar e saber que ainda há esperança. E porque em mim próprio acredito, no mundo posso e devo confiar. Sobre a confiança muito foi dito e muito há ainda para se falar. Confiar não é fechar os olhos e cair, saber que alguém nos vai amparar. A confiança está bem mais no sentir que em nós alguém está a acreditar. A confiança não existe sem existir crer. Confiança é um simples modo de vida. Sem confiança não se sabe de todo viver. Confiar é mais uma unidade de medida. Bravo. Confiança, uma palavra que te inspirou e muito bem. E nós já temos alguém aqui do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E com quem é que eu falar com a Beatriz em Rio de Moro. A Beatriz em Rio de Moro. O Emanuel vai conhecendo de alguns programas que ele tem, que ouve, portanto é uma leitora, não é uma escritora? Não senhora, sou leitora. E já falei em si hoje, não já? Olha, eu não ouvi. Mas eu falei, eu disse que os meus eu não ouvi, livros... Sabe que eu estive aqui com uma sobrinha ao telefone que vem amanhã de França e estive aqui a tratar do combinado. Pois, eu disse que os meus livros na minha casa são como os na casa da Beatriz, não são biblos. Eu de vez em quando revisito aqui. Beatriz, temos que ser muito rápidas. Pronto, eu é só para dar um beijinho ao Sr. Emanuel, que eu tenho lido artigos dele aqui no Facebook. Na página dele do Facebook? Sim, tenho lido e é que eu, pronto, já escusado será dizer que eu gosto de ler poesia, gosto gosto muito dos poetas. Os poetas, os poetisas, como lhes queiramos chamar, pessoas, eu gosto tudo onde está a poesia. A Beatriz também está. Eu também estou. Olha, agora até ando aqui a fazer aqui uma recolha, que eu fui assinante de um jornal que é o Elo, que é dos deficientes das Forças Armadas, já há uns anos que foi, e eu tinha-os arquivados e agora estou a fazer uma recolha das folhas de poesia para depois guardar. E faz muito bem. Não tem aí nenhum poema do Emanuel assim que aí no Facebook para nos ler? Não tem, porque eu tenho o telemóvel a carregar e não depois faz uma grande confusão estar ao telefone e o telemóvel a carregar não dá. Mas é bom saber que está desse lado e que nos está a acompanhar. Eu estou a ouvir e leio, gosto de ouvir, gosto de ler o que leio, que esse grande senhor da poesia escreve. Muito obrigado, Beatriz. Pronto. Ele é um menino da minha idade, portanto somos muito meninos ainda. Eu vê-se na fotografia, no Facebook, vê-se. Um dia destes nós encontramos-nos todos. Pronto, e eu vou gostar de... Ele não conseguiu estar no Conhecer e Fotografar a Alenquer, mas numa próxima ele vai conseguir estar. Eu quando li no Facebook que era ele que ia estar aí, eu fui à procura e vi que era para saber com quem mais ou menos, claro, quem era o autor. Isso é muito bom. Porque eu já tenho o nome já me soou que era conhecido. É isso mesmo é que é bom. No Facebook. Um grande beijinho, Beatriz. Um beijinho e que tenha saúde e sorte para continuar e que haja muita gente, coisa que é para ver se olham para a nossa cultura, para a poesia com outros olhos. É isso mesmo que nos faz falta. Precisamos, não é só bola, não é só... Pois é verdade. Nós temos que olhar para a cultura do nosso país. Do nosso país, porque temos muitos talentos por aqui. Um grande beijinho, Beatriz. Um beijinho, olha, eu gostei muito de ouvir a Cátia, só não tive tempo, porque não tive assim vagar, foi assim um bocado assim agitado hoje, mas gostei muito de ouvir. Da história. Pronto, da história. Ela não está aqui, mas está a ouvir enquanto se desloca. Eu imagino criança a ouvir. É ótimo, dela. Não é? É isso. É ótimo. Um beijinho. Muito boa noite. Para o Emanuel também. Obrigada. Continuo. Obrigada, com licença. Boa noite, obrigada, Deus. E uma leitora, portanto, a Beatriz de Rio de Moro, que acompanha o programa desde sempre. E é bom saber que estás a ver o nome, já fica. Nem isso tem-me acontecido. Coisas desse género. Deixa-me só relembrar que o 263718822 continua ao vosso dispor.
Eu tenho encontrado felizmente algumas pessoas que me vão conhecendo pela escrita, e isso é gratificante. Quer dizer que não estamos a escrever para a gaveta e que há alguém que nos lê e que se identifica com o trabalho, mesmo que não lhe diga nada pessoalmente, mas que já vão conhecendo o percurso. Conhecendo o trabalho. E felizmente tenho tido essa sorte de ter pessoas que, não me conhecendo pessoalmente, já conhecem a minha escrita, e quando me vêm a conhecer já me vêm falar. Isso é gratificante. Isso é muito bom. E nós já temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Com quem é que eu tenho? Piedade Salvador. Olha, felicitá-la por mais um belíssimo programa. Felicitar o seu convidado. Obrigado. Gosto de ler alguns dos seus poemas, sim senhor, praticamente todos aqueles que eu leio. Nem sempre estou no Facebook como eu queria, porque venho cá aos bocadinhos. Exatamente, porque a Piedade também é uma mulher multi... Estava para poder estar muito tempo no Facebook, mas venho uns bocadinhos, a falar um bocadinho com os amigos, venho sempre, e já tenho comentado poemas do já, sim senhora. Já tenho comentado, portanto acho que é esse Emanuel mesmo, porque tenho lido e tenho comentado e gosto de ouvir, gosto de ler a sua escrita. Quando diz que não gosta de ser tratado por poeta, porque os poetas também eu considero que são aqueles grandes que deixaram o nome, está a fazer história, também tem que ser considerado como poeta. Eu também não gosto, eu gosto de fazer versos. Eu sou uma mulher que gosta de fazer versos, também não sou muito... E quantos livros tem editados, Piedade? São só 3. E quantas letras de fado e quanto trabalho dedicado à poesia? Já são muitos. Prémios, RTP... Pois é. E não são poetas, nem um nem outro. Não, pois eu gosto de fazer versos, gosto de festejar e fazer versos, já o meu avô assim, o faria, e eu também persegui se calhar as pegadas dele e continuei. Mas pronto, é daquelas coisas que até se chegar a ser poeta, mas o Emanuel pode-se considerar um poeta. Deixa os epítetos para os outros. Diga? Deixa os epítetos para os outros. Fico à espera que os outros me chamem nomes. O Arlindo Mota, que também é poeta, não sei se chegaste a conhecer, que fez o prefácio do meu primeiro livro, dizia que mais ou menos qualquer coisa assim, nós somos criadores, outros serão avaliadores, portanto avalie quem tem que avaliar. Exatamente. A partir do momento em que nós expomos aquilo que escrevemos, estamos sujeitos a isso. Exatamente. Portanto, Piedade não preparou nada aqui do nosso querido... Não vou roubar muito tempo, vou só deixar aqui um beijinho para todos aqueles que vão colaborar e já colaboraram, e para vocês os dois que estão aí, para a sua filhota também, se estiver em casa, um beijinho para ela, gosto de ouvi-la, e tudo a correr pelo melhor, quando vocês mais amigos vão querer entrar em linha, e eu só queria realmente cumprimentá-los. E foi muito bom, obrigada, Piedade. Beijinho. Um beijinho, muito obrigada, até para a semana. Felicidades para esse poeta, então. Muito obrigado. Com licença, Piedade Salvador, que nos fala do outro lado da ponte, aqui do Tejo, que também dedica muito do seu tempo à cultura, tal como tu. 26371822, ainda temos tempo para mais uma chamada. Pronto, eu sabia que o 26371822 ia começar a pescar. Olá, boa noite. Boa noite. E com quem é que eu tenho o prazer de estar a falar? Com Lisca Azevedo. Lisca, fale só um bocadinho mais alto, porque estamos a ouvir lá assim um bocadinho baixinho, não estás, Emanuel? É um bocado complicado. Às vezes há aqui sítios que eu não tenho... Já se está a ouvir melhor, Pronto. Então, muito boa noite. Boa noite, minha querida amiga. Boa noite também para o Emanuel. Boa noite, Lisca. Estava a ver que não conseguia ligar. Pois, eu hoje prendi a linha há muito tempo.
Pois foi, mas foi muito interessante a conversa. Pois, porque tínhamos que falar sobre esta obra grande. Eu tenho que ter mais uma hora de programa e isto anda para aí a surgir, Pois é, isso também acho. Não, é que está prometida, mas ainda não chegou a passar a passo. Abaixo assinado, nós fazemos. Lisca. Sim. A Lisca... eu tenho aqui um miminho. Eu sabia. Calculava porque não me disse. Isto foi assim um pressentimento. Pois, mas ele sabe que eu gosto muito dos poemas dele. E então, cá vai. Nos teus olhos. Nos teus olhos me perdi e encontrei. Quando os vi, julguei que era miragem. Era somente o fim da minha viagem. Após tantos olhos por onde passei. Quando presa ao teu olhar eu fiquei, de mim se apoderou grande coragem. Logo nesses olhos eu fiz ancoragem e por vê-los nunca mais me cansei. Desde o primeiro dia eles são farol que me têm impedido de naufragar, ajudando a ir mais longe, mais além. Desde o primeiro dia eles são o sol que tem na minha existência iluminar. O seu brilho juro, agora sou refém. Muito obrigado, Lisca. Nada, esta foi com todo gosto. É que não é inconfidência nenhuma. Na sequência do Licença Poética, de eu querer do meu lado pessoas que me inspirem, e depois no Poetas que Sou, a Lisca, que não conheço pessoalmente, mas conheço do Facebook, de um dos grupos onde publico a minha poesia, já tem sido musa inspiradora de glosas que eu escrevo. Que engraçado! E depois tenho a curiosidade de ser uma senhora que já por 3 ou 4 vezes a comentar os meus textos, inclusive algumas dessas glosas que eu fiz para a Lisca, ter confessado que eu provoquei lágrimas. E eu já disse à Lisca que vou deixar de fazer glosas para a Lisca porque eu não estou aqui para provocar lágrimas a ninguém. Não, mas as lágrimas são boas. Há lágrimas boas. Mas uma vez, é engraçado, nós não nos conhecemos, não. Mas já há uma certa empatia. E então é engraçado que uma vez ele escreveu um poema e eu imediatamente, nesse dia, foi ele a minha musa inspiradora. E eu automaticamente respondi ao poema dele, também versejando e rimando, como é meu costume, não é? Sim, então foi muito engraçado. Era esse espírito que existia nos blogs e que se perdeu um bocadinho no Facebook. Eu lembro-me com eu, a Natália Canais Nuno e Maria João Brito Sousa, que nos blogs era conhecida por Poeta Porque Deus Quer. Às sextas-feiras à noite entrávamos madrugada adentro a comentar os poemas uns dos outros em versos, então tínhamos desgarradas pela noite dentro os três a comentar poemas uns dos outros, e esse espírito perdeu-se um bocadinho. Eu também já vivi isso com alguns colegas, já sim senhor, mas agora também já nos perdemos, agora cada um está tão presos com as suas vidas. Sim, e o Facebook acaba por espalhar mais, porque vai havendo diversos grupos, depois sim. Vai acontecendo... Chegámos a fazer grupos de brincadeira e depois estávamos em desgarrado até às tantas, aliás, até já brincámos sobre isso, já fomos para o palco, inclusive, com essas desgarradas poéticas que nós tivemos até às tantas da noite. E aquilo foi muito interessante e o público gostou. Isso é exatamente, que quando as pessoas gostam daquilo que é apresentado, é uma grande compensação. Foi muito engraçado. Eu gosto muito, eu também não conheço a Lisca pessoalmente, conheço a Lisca do Facebook, daquilo que ela vai partilhando, e escreve imenso, de uma forma impulsiva, um bocadinho também como eu, mas em rima. Pronto, ela tem esta aptidão natural. Mas também já sinto essa empatia. Depois é uma declamadora também muito, muito boa, não é, Emanuel? O que já provou aqui ao ler um dos meus poemas do Impulsações. Impulsações. Ele reconheceu logo de onde é que ele... Da Chiado Editora em 2014. Exatamente. Exatamente. Eu estive a ler alguns,
mas este foi aquele que mais me... pronto, lá está, os meus olhos, não é? Sim, até porque nós... nem sempre há temas, há poemas que nos tocam mais, não é porque sejam melhores ou piores, às vezes tem a ver até com o nosso estado de espírito, certo? Sim. Sim, eu li uns quantos, mas depois fiquei indecisa entre dois e eu digo assim, vai este. Lisca, pronto, vamos aqui agora só dar um beijinho ao Emanuel, porque há aqui uma amiga que está aqui a dizer que está a tentar ligar e eu tenho 7 minutos, será que ela ainda vai conseguir? Um beijinho muito grande, muito sucesso para o Emanuel. Muito obrigado, Lisca. Bom, e até qualquer dia. A gente vê-se por aí. Exatamente. É isso mesmo. Muito obrigado, Lisca. Um grande beijinho e muito obrigada pela participação. Um abraço. Tchau. Obrigada, com licença. 263718222. Ainda dá para atender uma chamada. 263. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana. Com quem é que eu tenho o prazer de falar? Com Belina. Belina, a nossa querida amiga de Vila Franca de Xira. Belina que gosta muito de poesia, não é verdade, minha querida? Adoro. E tem estado a gostar do nosso poeta? Tenho estado a gostar. Tenho que ir ao Facebook à procura do... Exatamente. A Belina no Facebook está com outro nome, não é? Sim, estou com outro nome. E é? Maria Esteves. Portanto, depois o Emanuel irá aceitar com certeza o pedido de amizade. Belina, é muito bom ouvi-la desse lado. Nós temos o tempo aqui muito a correr. Para a semana já pode falar um bocadinho mais comigo, está bem? Sim, Ana. Pronto, era para cumprimentar o Sr. Emanuel. Obrigado. O senhor é que está mais. Gosto muito da poesia do senhor e agora vou à procura no Facebook a ver se encontro o senhor. Olha, ele no nosso grupo, o Livro Aberto, ele partilha imensas coisas lá, como noutros, mas basta também pesquisar pelo nome dele. Sim. Se não, depois peça-me ajuda que eu ajudo, está bem? Está bem, Ana, está bem. Um grande beijinho, minha querida amiga. Até para a semana. Até para a semana. Felicidades para os dois. Obrigada, boa noite. Boa noite, com licença. E a Belina não é escritora, é uma leitora. Ela também vai rabiscando assim qualquer coisa. 263718222. Será que agora toca quem está aqui com alguma ansiedade? Se tocar já 263718222 ao vosso dispor. E tenho alguém do outro lado que tem 2 minutos para falar. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Ana, minha querida, como estás? Eu estou muito bem, e tu? Estamos a falar com? É o Alfredo Batista. Pois eu sei, mas os nossos ouvintes não. Eu sei que eles não sabem. Eu queria cumprimentar o Emanuel porque tenho lido aqui algumas coisas dele e realmente ele é uma pessoa... Ele é um poeta, a sério. Ele é um poeta, a sério. Ouvi coisas que ele disse que eu gravei na minha memória e se calhar a partir de agora vou fazer aquilo que ele disse. É muito importante aquilo que ele disse e gostei muito. Eu tenho lido aqui, já tenho acompanhado algumas coisas, que sabes que o meu tempo também agora é um bocadinho menos. É um bocadinho menos e gostei muito, tenho acompanhado, como eu disse, o programa, já entrei um bocadinho tarde porque cheguei a casa tarde, mas estou a gostar muito como sempre. Quem sabe um dia destes o Emanuel passa pelas noites de poesia. Exatamente, eu tinha muito gosto em que ele, um dia destes, faço-lhe já o convite, um dia que ele tiver disponibilidade. Depois falamos sobre isso. Exatamente. E pronto,
Um grande beijinho, queria ler aqui alguma coisa dele que estou a gostar muito, mas já não dá tempo. Pois não, isto eu já só tenho 3 minutos de programa. E é isso mesmo, isto corre muito. Olha, grande verdade. beijinho para ti, um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço e obrigado. E que continue, porque realmente ele é mesmo... E tu também, para a semana ligas-me para falarmos do teu novo trabalho. Hoje não temos tempo. A gente depois, eu para a semana depois eu ligo. Exatamente, um grande beijinho, Alfredo. Segunda-feira também já sabes que vou ter uma grande escritora e... Exatamente, a Maria Carvalho, segunda-feira, aqui a nossa querida amiga vai estar na Noites da Poesia da Rádio Marinhais. Ok, um grande beijinho, um grande abraço, Emanuel. Abraço, com obrigado. licença. Adeus, obrigado. E o Alfredo Batista, que também nos acompanha sempre. Quem estava a tentar ligar diz que conheço o Emanuel pessoalmente e não consegui ligar, tenho livros dele e tenho preparado um poema do livro dele, Impulsações, mas paciência, fica para a próxima. Parabéns. É a Gabriela Rangel. Ela estava a querer ligar. Um beijo para a Gabriela. É também uma poeta ou poetisa, não sei como é que ela gosta, às vezes com as mulheres fica assim um bocado baralhada, mas também é um excelente ser humano, porque no fundo é isso que também é importante encontrarmos dentro dos autores, não é? É assim, eu agora com estas conversas todas não me estou bem a identificar qual é o livro, mas eu tenho um prefácio de um dos meus livros em que se fala precisamente da pergunta que me fizeram do porquê editar, o que é que eu ganhei a editar. E a minha resposta é invariavelmente esta. É que há muita gente que pensa que os escritores ganham muito dinheiro. Não é as pessoas que estão na escrita. Eu ganhei amigos. Essencialmente ganhei muitos amigos com a escrita. Também não sei qual é o livro, mas lembro-me disso. Não, lembrei-me, precisamente no Licença Poética. Pois, eu lembro-me perfeitamente. Porque é uma pergunta que me faziam muitas vezes. Não se ganha dinheiro com os livros. Tomara eu, nesta altura, fazer algum dinheiro com os livros e viver dos livros, mas também não posso fugir à verdade. Eu fugiria à verdade se não dissesse que muitas das coisas que eu tenho feito se devem aos livros, nomeadamente as minhas 2 idas à Suíça, as minhas participações em coletâneas. E nessa altura eu acho que é importante referir isto, tu fostes com despesas pagas. Fui com despesas pagas. Isto é muito raro acontecer, porque quem devia dar apoio às vezes não dá. Na Suíça, felizmente, pelos vistos temos uma associação de imigrantes que em Geneve que trabalha muito bem nisto, e não estamos a falar só do Emanuel Lumelina a representar Portugal, estamos a falar de Ana Casanova a representar Angola, também escreve muito bem. Temos o Emílio Lima a representar a Guiné, que apresentou um dos teus livros, o Emílio Lima, que apresentou o Poetas que Sou, porque eu não tinha nenhum poema escrito para um poeta guineense e então convidei o poeta guineense para apresentar, ele foi à mesa. Portanto, a lusofonia esteve toda presente. Esteve toda presente, porque tu também defendes muito isso, a lusofonia. Portanto, a língua portuguesa não é só em Portugal, e admiro-te imenso também nesse campo. Eu, como autor, não sou autor português, sou autor lusófono. De nacionalidade, sim, sou português, mas como autor sou autor lusófono. Ainda ficou aqui por falar aquela que tu pertences, és membro da Academia, não sei quantos, ficou por falar mais um programa daqui a um tempo. Tem que ser, porque não deu para falar por tudo. Aqui acho que ele não voa, aqui acho que eles querem arranjar um TGV ou um avião que fazem não sei quantos minutos. Nós aqui já conseguimos fazer isso com este programa. E Emanuel, uma última mensagem aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, porque houveram imenso aqui a interagir no Facebook. Eu não vou dizer os nomes porque às vezes depois falha um e depois não vamos, mas um grande beijinho a todos e muito obrigada por estarem desse lado. O meu agradecimento também para quem acompanhou o programa, para as mensagens que tenho recebido em relação àquilo que eu faço, não só como autor, mas um bocadinho como impulsionador é que ficou aqui também uma parte muito importante e aí estou quase a castigar que eu devia ter falado. Tu és um grande divulgador diariamente de todos os autores. Faço aquilo que eu acho que todos os autores deviam fazer. E nesse campo tenho que dizer que existe uma pessoa que eu tenho que falar, apesar de não conhecer pessoalmente, e que faz um trabalho excepcional nesse aspecto, que é o Marcos Barreiros,
que também faz uma divulgação fantástica de autores portugueses, não só na poesia. Enquanto eu faço a divulgação mais direcionada para a poesia, Marcos Barreiros faz um trabalho fantástico de divulgação de autores lusófonos. Das várias áreas, não só da poesia. Emanuel, tenho mesmo que terminar o programa. Muito obrigada por teres estado cá e voltarás com certeza. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, uma semana maravilhosa. Quinta-feira voltarei com um tema sem convidado para que possam ler as vossas inspirações. Sejam felizes, semeiem felicidade porque colherão felicidade. Um grande beijinho a todos vós.